Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal aqui, eu sou sobrevivente e lê essa notícia comigo. Uberlândia, jovem que tentou impedir que namorada fosse levada em assalto é desvivido após dias internado. Otávio ficou hospitalizado por 6 dias no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, antes de ser transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira. Uma notícia muito triste, não é mesmo? Outra notícia aqui, pedreiro é desvivido por ser vítima de latrocínio após sair para comprar carne em Feira de Santana. Crime aconteceu nas proximidades da casa da vítima, que foi socorrida pela esposa. O homem estava internado desde a última terça-feira. Outra notícia muito triste, então vamos tentar alegrar um pouco o seu coração. Mortes violentas caem, mas Brasil é o 18º país com maior índice de letalidade do mundo, aponta Anuário de Segurança. Sobrevivente, você disse que essa seria uma notícia positiva. Mas é positiva, olha só, caiu o índice de desvivamentos violentos, olha só. E a gente pode ver em alguns gráficos aqui, por exemplo, nesse gráficozinho aqui, a gente vê a violência letal por estados. A gente vê aqui, por exemplo, o Acre, que cresceu muito em 2017 e teve a violência reduzida depois. A gente pode ver o Amazonas, olha só o Amazonas. Eita, o Amazonas tá meio complicado, né? Tá mais violento do que tava aqui em 2011. Mas vamos para o nosso querido RJ. Não, primeiro o DF. Olha o DF, ó. Olha só o DF. Nossa, como o DF está tranquilo de se viver. Como é um estado bem de boa para se estar, não é mesmo? Cadê o RJ? Cadê o RJ? Olha o RJ, olha só. O RJ ficou a mesma coisa, basicamente. Subiu aqui, subiu. Depois ficou a mesma coisa. Vamos ver, cadê São Paulo? Cadê SP? Olha só. Palmas para SP, olha só, SP está bem baixinho aqui, mas a gente sabe que esses números, embora sejam vistos de forma geral, não traduz necessariamente o que a população vive, não é? Porque mesmo isso tendo diminuído, você ainda pode ser uma vítima, alguém que você ama ainda pode ser uma vítima. E por último, tem esse post aqui no Opinião Impopular que diz o seguinte: chamar bandidos de vítimas da sociedade é uma frase elitista. E a gente vê uma explicação de um cientista social. Essa frase de que bandidos são vítimas da sociedade era para ser usada para fins metodológicos e foi completamente deturpada quando passou para o uso popular. O interesse de associar os bandidos com pessoas marginalizadas é para coletas de dados para pesquisa, não para justificar suas ações. Quando você estabelece um objeto de estudo e tenta achar correlações nesse grupo, fica mais fácil o estudo e por isso esse conceito surgiu, mas infelizmente foi marginalizado. Com isso aqui, a gente vai vir para o nosso mapa mental, em que eu quero conversar com você se bandidos são realmente vítimas da sociedade, se são pessoas que merecem a nossa empatia, se são pessoas que merecem o nosso abraço, o nosso beijo, ou se são pessoas terríveis, se são monstros espalhados entre nós. Bom, para começar esse vídeo, eu sei que você já ouviu essa frase alguma vez. Essa frase de que os bandidos são apenas vítimas da sociedade. Normalmente, essa frase é vinculada a pensamentos de esquerda. Normalmente, quem diz isso são pessoas de direita zoando pessoas de esquerda, como se a esquerda acreditasse que bandidos são de fato vítimas da sociedade. E vamos ser bem sinceros, tem muita gente sim da esquerda que acredita nisso. Já tem muita gente que entende que essa frase é realmente uma deturpação. Só que de onde tiraram isso? Qual é o sentido dessa frase? E isso aqui é uma coisa bem complicada de definir. Essa frase de que bandidos são vítimas da sociedade não é de alguém em específico. Ninguém foi conhecido por dizer exatamente essa frase. Essa frase é mais uma distorção de alguns conceitos que vieram da sociologia e da criminologia. A gente tem 2 sociólogos que falam bastante sobre isso, que é o Emile Durkheim e o Karl Marx. Ai, sobrevivente, você vai citar o Marx. Meu Deus, sai com essas ideias de esquerda, sobrevivente. Presta atenção, presta muita atenção nisso daqui, não seja um bitoladinho, tá? Mas o Marx e o Durkheim, eles estudaram como fatores sociais, como fatores econômicos e como fatores também estruturais influenciam um comportamento criminoso. Mais uma vez, não é que isso foi a base de estudo do Emile, não é que isso foi a base de estudo do Karl Marx, mas eles tocaram nesse assunto e eles têm pontos que eu acho bem interessantes. Por exemplo, Emile Durkheim, ele falava o seguinte, ele falava que o crime era um fenômeno normal e muitas vezes até necessário em qualquer sociedade. Ele não dizia que os bandidos são vítimas da sociedade, isso não é a ideia dele. Só que ele falava
que o crime pode ser um sintoma de problemas maiores na sociedade. Vindo aqui para Marx, esse comunista safado, ele não falava tanto sobre isso, mas ele via no sistema capitalista um grande fator que gerava a desigualdade. Mais uma vez, ele não disse que bandidos são vítimas da sociedade, só que ele disse que o crime muitas vezes tem causas econômicas e causas políticas, e isso acaba sendo verdade, não é? A questão é que, como Marx é muito amado pela esquerda, muitas pessoas acabam entendendo o crime como culpa do capitalismo, ou culpa da desigualdade gerada pelo capitalismo, e de certa forma isso é verdade. O problema é que a gente não pode ter uma análise tão simples assim, já que tem muitos fatores a serem levados em consideração. Teve também a Escola de Chicago, que ela contribuiu para essa visão de que bandidos são vítimas da sociedade, embora ninguém tenha afirmado isso, certo? Porque ela analisou como alguns ambientes de pobreza e alguns ambientes também de exclusão social aumentam as chances de envolvimento com o crime. Aqui no Brasil, falar que bandido é só uma vítima da sociedade é uma forma de zoar, de ironizar o argumento de que o criminoso não tem tanta culpa de ser criminoso. Igual tem essa frase aqui que atribuem ao Lula, que supostamente, certo, doutor Luiz, meu advogado, supostamente o Lula disse isso em um vídeo, que pessoas roubam celulares apenas para comprar uma cervejinha. Só que essa frase atribuem ao Lula, mas eu já vi gente de esquerda dizendo que era montagem. O vídeo original é editado, sobrevivente. Lula jamais disse isso, companheiro. E eu já vi gente de direita dizendo que esse vídeo é verdade. Mas ele realmente falou isso, tá ok? Ele falou que as pessoas roubam celulares pra comprar uma cervejinha, tá ok? Só que isso virou uma batalha de narrativas. Mas aí vem uma pergunta muito importante, não é? O criminoso tem culpa realmente de ser criminoso? É claro que tem, sobrevivente, ele tem sim, esse bandidinho. Calma, vamos ver esse assunto pela ótica que ele merece ser visto. A culpa de um criminoso é uma questão bem complicada porque depende de como a gente enxerga o crime. Existem dois pontos de vista, tá? Existe o ponto de vista da responsabilidade individual e existe o ponto de vista do lado social e estrutural. Do ponto de vista da responsabilidade individual, se a gente olha só por essa responsabilidade, então é claro que um criminoso tem culpa. É claro, ele escolheu cometer um crime. Ninguém forçou alguém a cometer o crime. O cara fez porque ele quis. Logo, a culpa é do criminoso. O criminoso sabia que estava cometendo um crime, sabia que estava fazendo algo errado e mesmo assim ele fez. Tem muita gente que cresce em algumas situações que são difíceis e nem por isso vira bandido. Tem gente que nasce na favela, tem famílias que nascem com problemas severos de infraestrutura, tem pessoas que sofrem todo santo dia e nem por isso viram bandidos. Então não dá pra simplesmente jogar a culpa na sociedade. Ai, bandidos são vítimas. E todas as outras pessoas que cresceram no mesmo ambiente que bandidos e não se tornaram bandidos. E todas as outras pessoas que tiveram uma infância de merda e não se tornaram bandidos. Se as pessoas são vítimas da sociedade, por que tem pessoas que são vítimas e tem pessoas que fazem o correto? Se tem pessoas que são vítimas da sociedade, por que todas elas não são vítimas da sociedade? Por que tem algumas pessoas que, apesar do ambiente, ainda querem trabalhar, ainda querem fazer o que é correto? Isso é a base do nosso sistema de justiça. Cada um responde pelos seus atos. É simples, né? 1 mais 1 é igual a 2. Se o cara cometeu crime, ele cometeu crime porque ele quis e ele vai pagar por isso. Ou deveria pagar por isso. Mas essa é a visão da responsabilidade individual. A gente tem que ver também o lado social e estrutural da coisa. Tem gente que realmente nasce e cresce em um ambiente onde o crime parece ser a única saída. Se um cara cresce numa favela, sem acesso a boa educação, sem um emprego decente, e ele tá cercado de crime desde que ele é pequenininho, dá pra dizer que essa criatura teve as mesmas oportunidades de alguém que cresceu num bairro rico? Dá pra dizer que essa criatura teve as mesmas oportunidades de quem nasceu em um lar bem estruturado? Não dá pra dizer. Por exemplo, esse aqui é o depoimento de um policial. Eu vou te contar uma história e eu quero pra você que fala que não tem vítima da sociedade, você que tá comendo aí seu salgadinho no seu ar-condicionado, eu quero que você pense junto comigo. Numa operação numa favela X, patrulhamento pra poder achar uma casa bem afastada que talvez teriam drogas. Fui por dentro do mato, passei por obstáculos ali, era difícil acesso, muito difícil. Pulei alguns muros e vala de cocô. Bala de cocô. Por fim, eu falei, essa casa. Quando eu entrei, que eu botei o fuzil pensando que podia ser vagabundo em cima de mim, era só um monte de trapo de roupa, um fogão velho, que só tinha um fogão, mas não tinha nenhum botijão de gás, porque tinha umas cinzas pra fazer coisa ali na lenha. Uma criança com um shortinho todo amarelo, com um potinho daquele de sorvete, com o resto de não sei o que, não dava pra identificar o que ele tava comendo.
Aquele pessoal, eu tentei conversar com eles, eles não estavam ali, eles não tiveram nem reação. Eu fui igual um gato, igual um ninja. Quando eu botei, pensei, podia ser vagabundo, eles não tiveram nem reação. E era bem afastado de tudo. Eu só lembro dele me olhando assim, morto. Não era droga, era tristeza, era abandono, era ausência de assistência. A criança ficou me olhando ali. Agora pensa, Ram, aquela criança provavelmente não, certamente não tinha nem o que comer. Eu dei um dinheirinho nesse dia pra ela, não tinha nem o que comer. E eu desci dali pensando, logo abaixo tinham pessoas com grana, que moravam abaixo da favela. Imagina pra aquela criança, Ramos, quando ela descer pra poder ver a pista lá, ela foi um pouquinho maior, ela vendo o seu filho, você dando um salgadinho pra ele, e ele falando, não quero, jogando tudo no chão. Imagina quando ele vê que na favela, o único que tem um chinelinho um pouco melhor é o moleque que acabou fechando com a boca. Que ele vai lá na pista e o pessoal trata ele igual lixo, igual animal. Que ele vê quando ele fala assim, pô, menor, fica lá só pra avisar quando os polícia vir. Ele vai ganhar um dinheiro pra chegar com um prato de comida pra aquele cara que tava sentado no chão, em cima de um monte de trapo, e falar assim, aqui eu tenho comida. Ele não é vítima da sociedade, porra? O que é que falta ali? É tiro? Claro que não, porra. Falta assistência do Estado. Então a guerra, a gente vai continuar sempre, aquela velha história, a gente vai continuar enxugando gelo. Enxugando gelo pro Rio de Janeiro e o Brasil não morrer afogado. Fato. Mas pra resolver a guerra mesmo, a gente só tá ganhando batalhas. Pra resolver a guerra, a gente tem que chegar junto com educação, com assistência. O Estado tem que se fazer presente em todos os quesitos, em cada canto que houver, em cada rua, em cada criança. Aí sim a gente vai mudar. No início desse vídeo, eu achei que ele ia puxar para um papo muito emocional de as pessoas são vítimas, sim. Mas ele falou um ponto bem importante, né? De que você, lutando contra criminosos, por exemplo, você está enxugando o gelo. Você não resolve o problema de fato. Você não resolve toda a situação como deveria ser resolvida. E enquanto o Estado não chegar com assistência, com educação e com outros fatores, criminosos não vão deixar de existir. Não seria só mais cadeias que resolveriam isso, né? Enfim, continuando aqui. A sociedade meio que empurrou as pessoas para isso. Se a pessoa tá cercada de crime desde pequeno, cara, faz sentido você perceber que a sociedade em que aquela pessoa viveu influenciou ela a cometer crimes. O Durkheim, ele falava sobre essa desordem social e o Marx dizia que o crime pode ser uma resposta à desigualdade. A pessoa vê, pô, o cara lá tem tudo, eu não tenho nada, isso é injusto, e isso acaba virando uma espécie de revolta da pessoa. Mas sobrevivente, tem gente que nasceu na favela e não virou criminoso. Sim, mas teve uma vida de merda. Tem gente que nasceu na favela, que nasceu numa família desestruturada, não entrou pro crime, beleza, parabéns. Mas ele continuou tendo uma vida de merda. Ele continuou tendo uma vida horrível. Não se tem as mesmas oportunidades. E se alguém da favela teve uma vida menos pior, muito disso foi por questão de sorte. É claro que o crime não é uma saída, mas você consegue entender, você consegue ter o mínimo de empatia para perceber o que se passa na cabeça dessas pessoas. É claro que não dá para concordar com isso, pelo amor de Deus, mas dá para entender porque muitas pessoas são levadas para esse meio. Então, qual é a resposta? O bandido é realmente vítima da sociedade? Ele tem realmente culpa disso tudo? Ou foi a sociedade que corrompeu a pessoa ao ponto dela se tornar um bandido? E a grande questão é que o criminoso tem culpa. Cara, não tem como negar isso. Eu não sei como é que tem pessoas que colocam na cabeça que talvez seja culpa só da sociedade. É claro que tem culpa. O cara sabe que é errado, fez o que é errado, o cara tirou a vida de alguém, o cara, sei lá, machucou alguém pra roubar a porra de um celular. É claro que ele sabe que ele está errado. É claro que ele sabe que ele cometeu um crime. É claro que ele tem que ser responsabilizado. É claro que ele tem que ser preso. Só que também, aí que tá a questão que vocês não entendem. Ignorar completamente o contexto é fechar os olhos pra realidade. É você ser burro. Se você achar que o cara tem que pagar pelo que ele fez, ele tem que pagar pelo que ele fez, mas também não perceber que o ambiente que aquela criatura nasceu realmente acaba intensificando traços negativos ao ponto da pessoa se tornar um bandido, se você não percebe isso, é ser muito reducionista, é ser burro. O problema é que eu sei que tem gente que tá confusa. Sobrevivente, eu não entendi o que você quer dizer. O cara tem que pagar, mas você disse que eu tenho que ter pena. Eu tenho que ter pena do bandidinho. E aí que tá, você não tem que ter pena. Você tem que entender a realidade que fez uma pessoa se tornar criminosa. Só que entender a realidade que tornou uma pessoa criminosa não é perdoar o criminoso. É isso que algumas pessoas de esquerda não percebem. E claro, eu tô falando de uma esquerda bem mais extremista. Aquela que acha que por conta da desigualdade, todos são vítimas e merecem o perdão ou merecem um cuidado especial, né? O famoso direito dos manos. É isso. O cara tem culpa, mas não dá pra ignorar o quanto o ambiente que ele cresceu influenciou ele a ser quem ele é.
Se o cara cometeu um crime, ele tem que pagar. Se o cara cometeu um crime, ele tem que ser punido por isso. Só que também tem que ser levado em consideração o ambiente que aquela pessoa cresceu, pra gente entender que enquanto esses ambientes existirem, cada vez mais criminosos vão nascer e se formar no mundo do crime. É prender quem tem que ser preso, mas ao mesmo tempo é você tentar evitar que novas situações assim ocorram no futuro. E isso, mais uma vez, só acontece com assistência e com educação. O problema é que muita gente usa essa discussão de forma extrema. Ou dizem que o criminoso é 100% culpado e merece pena de desvivamento, ou fala que ele é só uma vítima, que ele não tem culpa nenhuma. Só que tem que ser muito bitolado para defender um lado de forma extremista. E é justamente isso que eu combato nesse canal. Tem muita gente que não consegue entender o que eu digo porque justamente é importante você olhar todos os lados de uma situação. Tem gente que tá tão bitolado que nem consegue entender a base desse vídeo, mesmo eu tentando explicar da melhor maneira possível. Mas eu também entendo, tá? Eu entendo o quanto é difícil ser equilibrado nessas questões. É muito difícil não ir completamente para um estado de revolta, justamente porque esse assunto mexe com o lado emocional das pessoas. Cara, é horrível se sentir ameaçado. É horrível sentir que a sua vida tá por um fio. É horrível sentir que a sua vida tá nas mãos de alguém. Porque quando alguém é assaltado, quando alguém perde um parente pra violência, ou quando alguém vive com medo constante de sair de casa, ou quando tem gente que tem medo inclusive de ficar em casa, é natural sentir raiva. É natural pensar que todos os bandidos devem ser desvividos. A pessoa se sente injustiçada e a pessoa quer uma resposta clara. O pessoal fala assim, ai, mas eu comprei o meu iPhone, eu tava na 3ª prestação e um bandido levou. Eu fico muito triste pelo seu iPhone. Mas e quem perdeu a droga da vida? Quem perdeu uma filha? Quem perdeu um pai? Quem perdeu uma mãe? Por conta de um celular? Como é que você lida com esse assunto se não for de forma emocional? O criminoso é visto como um monstro. Mas fica a pergunta, ele não é um monstro? Porque tem gente que tenta entender o passado do vilão, né? Ai, não, a gente tem que compreender as questões que levam os bandidos a serem bandidos. Eu entendo isso, eu mesmo disse nesse vídeo que a gente tem que olhar por esse ângulo também. Mas e a vida perdida? E os traumas da vítima? E o sofrimento causado? E toda a angústia que uma pessoa teve por ter perdido alguém que amava? Se o bandido é vítima da sociedade, nós somos mais vítimas ainda. Talvez a verdadeira vítima da sociedade seja a gente. A gente que tá à mercê de políticos que são lixo, de bandidos que são lixo, às vezes até mesmo da nossa própria família, que é um lixo. Se o bandido é vítima da sociedade, talvez nós sejamos mais vítima ainda. Ai, sobrevivente, mas a questão de segurança pública não pode ser tratada de forma emocional, tem que ser tratado de forma lógica para que nós possamos encontrar os resultados provenientes das análises policísticas. Pelo amor de Deus, cara. Só diz isso quem nunca perdeu ninguém da família, quem nunca perdeu um amigo próximo por causa de um celular. O equilíbrio é mais fácil para quem vê o problema de fora, sem o peso da experiência direta. Eu não estou dizendo que não é justo avaliar todo o background do bandido, de tentar encontrar soluções não para o bandido em si, mas para que esse background não gere mais bandidos ainda no futuro. Eu acredito nisso. Mas ter toda a empatia, milhares de direitos pro bandido, enquanto a vítima perdeu a vida, é uma sacanagem isso. Sobrevivente, eu entendi, mas como é que a gente faz com que bandidos parem de ser vítimas da sociedade? Cara, se a gente quer que os bandidos parem de ser vítimas da sociedade, o único jeito de verdade é resolver as causas que empurram as pessoas pro crime. É lógico que tem pessoas que mesmo você eliminando todas as causas que o tornariam um bandido, tem gente que tem um ímpeto ruim e se tornaria um bandido mesmo assim. Só que você diminuindo as causas ou reduzindo as causas ou resolvendo as causas, você reduz bastante a violência. Se as condições que geram os criminosos continuam as mesmas, a criminalidade nunca vai diminuir de verdade. Vai ser só a polícia desvivendo o bandido e nada mais. E resolver principalmente a desigualdade social. O problema é que isso não se resolve no final de semana. Educação, assistência, cuidado, tudo isso leva décadas para ter o mínimo de resultado. O problema é que muita gente acha que só repressão resolve. E a outra parte acha que só assistência social resolve, sendo que é o conjunto de ambos. É prender quem tem que ser preso e educar quem tem que ser educado. Tem gente bitolada de, tem que desviver bandido mesmo. Bandido bom é bandido. Você sabe, né? Já tem gente que fala assim, tem que cuidar do bandido, tem que ressocializar ele, tem que cuidar dele, ó, mas ele não vai cometer um crime de novo.
Nenhum dos dois extremos funciona sozinho. É você impedir que bandidos estejam soltos, mas é também cuidar para que novos bandidos não surjam. Se fosse só prender bandido, o Brasil já estaria um paraíso, porque a gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Ao mesmo tempo, o Brasil é um grande prende-solta. Tem casos absurdos como esse aqui. Estou aqui com a Poliana. Poliana, explica pra gente o que aconteceu essa madrugada. Essa madrugada, 2 meliantes entraram na minha residência às 1h30 da manhã, roubaram lá dentro uma bicicleta, né, das outras bicicletas que a gente tinha, e daí não deu 20 minutos a meia hora, eles retornaram novamente para fazer o segundo assalto na minha casa, onde meu marido conseguiu pegar eles nessa segunda vez, bateu neles lá na minha residência e indo também para fora da minha residência, entendeu? E onde daí chamamos a polícia, meu marido veio junto com a polícia no carro dele para garantir que o BO seria feito e que os meliantes iam ser presos. Só que os meliantes foram soltos, o meu marido tá preso ainda, um cara que trabalha das 5h30 da manhã até as 10 da noite, um trabalhador digno, entendeu? E fora que agora há pouco, entendeu? Entre 10 horas e 10h30, os meliantes voltaram na minha casa pela terceira vez. Pelo amor de Deus. Com o meu filho e a minha irmã que ficaram lá. É triste demais isso, né? É triste demais isso. É uma inversão completa de valores, em que bandido é tratado como vítima e a vítima é tratada como bandido. É triste demais isso. E aí eu entendo as pessoas que pensam por um viés mais de tem que acabar com eles mesmo. Eu entendo. Porque é o lado emocional exagerado, devido a tanta insegurança, devido a tanta desigualdade no Brasil. Eu entendo. Eu não concordo 100%. Porque, pra mim, isso é só enxugar gelo. É uma reforma que tem que ser feita, uma reforma legal, inclusive, jurídica. Mas é triste, cara. Eu fico triste com essas histórias. O que não falta é perna de Wi-Fi. Perna de Wi-Fi que volta a cometer crimes quando tá solto. Aí tem muita gente, o Brasil precisa de um Bukele, um Bukele. Como é o nome do presidente lá? Bukele, né? É complicado. Se fosse só prender, o Brasil seria um paraíso. Se fosse só dar assistência, o Brasil estaria um paraíso. Mas a gente não faz nenhuma dessas duas coisas direito. A gente nem impede que novos bandidos surjam e a gente nem impede os crimes de acontecerem. A solução, claro, é um meio termo inteligente. Só que esse discurso não leva a votos. Você não vai ver nenhum deputado chegar assim em período eleitoral. A solução, na verdade, é um meio termo inteligente entre prender quem tem que ser preso e, na verdade, analisar as causas da violência para que possamos proteger nossas crianças, nossos netos de um Brasil mais difícil no futuro. Não. Qual é o discurso que você vê? Um discurso estereotipado da esquerda querendo salvar bandido e gente de direita, querendo desviver os bandidos. Tem que matar e acabou. É complicado isso, é complicado. Lembra? A solução é um equilíbrio. É evitar que as pessoas sofram com os bandidos que estão soltos agora e evitar que novos bandidos surjam no futuro. Mas eu queria mesmo, nesse cenário utópico de um Brasil perfeito, que você se inscrevesse no canal e ativasse o sino de notificações. Pra você, faz sentido, ao mesmo tempo que se cumpre a lei, tentar ressocializar e impedir que novos bandidos surjam? Ou você acha que bandido bom é bandido desvivido? Ou você acha que eles são realmente vítimas da sociedade? Me diga aí nos comentários a sua opinião, enquanto eu agradeço aos membros. Muito obrigado aos novos membros. Quem for membro tem acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao grupo do Telegram, que nós estamos conversando atrocidades lá. Inclusive, esse tema foi debatido ontem lá. Lembrando que o grupo do Telegram é um grupo mais pra gente ter um contato entre os membros. Não espera uma parada mega séria não, a gente tá zoando lá o tempo inteiro. Se você quiser se tornar membro, é só você clicar no botão assinar que fica aí do lado da foto de perfil, debaixo do vídeo. Veja os planos direitinho, veja o que cada plano te dá acesso. E se você não pode ou não quer se tornar membro, o simples fato de você assistir até o final me deixa muito feliz. Então, muitíssimo obrigado por todo o apoio e por todo o carinho. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Rosber, agradecer ao Dev Victor, ao Cavalo Vulcão, ao Caminho da Liberdade, ao Wanted John, agradecer ao Augusto Rezende, meu presidente, ao Alguém Disposto, ao Marcos Vinícius, ao Eduardo e agradecer também ao Sobrevivente Reage, que é o meu canal de React. Voltando aqui pro nosso mapa mental, me diga a sua opinião de verdade, comenta aí a sua opinião e tenta não ser tão extremista, tenta colocar em prática o que a gente aprendeu hoje, que nenhum extremo é a solução, que é necessário também tanto analisar as causas, como tentar evitar que novas vítimas aconteçam. Dá uma raiva, né? Essa thumb aqui me gerou uma raiva. Esse cara foi gerado por inteligência artificial.
Mas é assim que eu vejo muitos bandidos se divertindo com o sistema de justiça que a gente tem. Com esse rostinho de que não vai dar nada. Enfim, espero que esteja tudo bem com você. Tá tudo bem com você? Você está bonito como sempre? Tomou banho hoje? Comeu? Tomou café? Almoçou direitinho? Espero que esteja tudo bem. Ah, você tá almoçando enquanto você me assiste? Beleza. O prato tava gostoso hoje? Hoje eu vou comer praticamente de sempre. Um franguinho cozido com arroz e legumes. Espero que esteja tudo bem. Um abraço. Beijinho na sua bundinha. A gente se vê no próximo conteúdo.